Nós vamos pedir a Deus que nos abençoe os propósitos. Senhor Jesus, iniciando a tarefa desta manhã, em prece queremos agradecer pelo amparo que temos recebido e pedir as bênçãos suficientes ao nosso esforço, a fim de que possamos, pela nossa identidade com os planos superiores da vida, que vem nos sustentando, fortificando, recolher o melhor em nossos espíritos. Que a nossa tarefa, formalizada em função também da nossa identidade, do nosso espírito de fraternidade, possa apresentar o melhor, suprindo-nos os recursos de que carecemos. Que ela tenha um transcurso feliz, garantindo-nos condições de atingir o momento de interrompê-la com a paz em nossos espíritos. Assim seja. Nós vamos ler o texto que começa no versículo 18 do capítulo 2. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Fale 12:34. Fale 12:34. Nós temos, a partir desse versículo 18, novos enfoques que nós precisamos estudar com muito carinho, porque precisamos nos encaminhar agora para um processo de reconstituição do próprio destino de um grupo muito grande. E pelo que nós aprendemos, estamos enquadrados neste grupo. Queremos dizer que somos todos, mas uma boa parte nos encontramos ajustados aí. Nessa oportunidade em que esses fatos se desenvolvem, nós já tivemos dois pontos muito importantes trabalhados ao final dos registros do capítulo 2 até o 17. Os dois fatos são os seguintes. O primeiro deles
é o que reporta a formação de todos os elementos, todo aquele ambiente propício à nossa caminhada. O outro diz respeito à formação de concepções já de maneira bem orientadora para os corações. É como se nós recebêssemos o ambiente e o código para nos movimentar diante dele, desse mesmo ambiente. Esse código está dividido em duas grandes áreas. Primeira área, para os novos, a árvore da ciência do bem e do mal. Para os vividos e experientes, a árvore da vida. Ficou claro? Em tese, representam esses elementos uma expressão tangível para um grupo pequeno, que já conhecia isso de passado, os que chegaram aqui. E para a grande massa, estruturas psíquicas, que seriam formalizadas no nosso ambiente por aqueles que vieram de fora. Então a ciência, a árvore da ciência do bem e do mal é a revelação de Moisés. Eu comentei isso antes para não tumultuar a vida de vocês. Mas eu acredito que pelo que nós já estudamos aqui dá para entender isso. Quem formalizou a árvore de Moisés? Os capelinos aqui. Para que isso pudesse ser codificado no conteúdo do Pentateuco, especialmente no chamado Torá, que é este Pentateuco, ou então as leis básicas, inclusive no livro Êxodo, que trabalha os mandamentos. Então, os mandamentos para um grande grupo, vamos dizer um grande grupo, para uma boa parcela da humanidade já é lição repetitiva, dos enquadrados no 666. Agora, o número de meia aí, de 6, só Deus sabe. Que tem uns que não aprenderam. Tem gente que tem dúvida ainda do que seja amar, do que seja amor. Agora, somos expertos em justiça. Quando nós temos que levantar um problema, a gente vai lá atrás. Coisa que o interlocutor não sabia, a pessoa sabe. E traz detalhes, com análises profundas. Porque a Eva caiu novamente aqui na área da ciência do bem e do mal. Então, esta é a revelação mosaica. Agora, a revelação de Jesus é a da árvore da vida. Ainda hoje brigam. O que é Espírito da Verdade? Ah, é Jesus. Não, não é Jesus, não. Quem acha que é Jesus, apesar de a gente respeitar, são espíritos até de autoconhecimento, mas é melhor entregar para Jesus o problema do que nós aceitarmos a responsabilidade crística. Na hora que a gente começa a sentir que tem que amar e a situação não é fácil, até a formalização do nosso caráter em base de amor, a gente briga com a vida, a gente vai para lá, volta para o que era, porque não é fácil. Então as duas árvores se enquadram perfeitamente em Jesus e em Moisés. Sabe que deu? Vocês analisam e observem que para os que chegaram já era. Para os que estavam chegando seria num plano de formalização. Então dá para entender o capítulo que nós sempre repetimos aqui, que cabe reformular agora o capítulo 4 de Mateus. E a morte para essas duas? Espera para essas duas mentalidades sem perspectiva diferenciada. Sem dúvida alguma. Porque o versículo 16 diz assim: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Foi quando a árvore da vida apareceu para eles. Porque os daqui não têm responsabilidade com a árvore da vida.
Os gentios só conhecem a árvore da ciência do bem e do mal. Como se o Paulo foi pregar para eles. Vocês não ficam adorando os deuses de pedra ou os deuses de fora, que vocês vão se dar mal. Aí começa a criar um processo instaurador do conhecimento. Perfeito? Agora os de fora não. Então aqui diz assim: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz que eles não conheciam, que estava em Jesus quando ele chegou aqui. E aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Ok? Então nós temos esses pontos para que vocês observem com carinho, concluam. Aqueles que espantam com amor, pode ser que sejam gentios em desenvolvimento até rápido. Os que já compreendem o que é amor e recalcitram o amor são os inconformados, que estão caindo de ponto em ponto, e é assim que a vida se desenvolve. Hoje ele discute na capela, discute-se Sírios. Aquele que discute Sírios já está com 2 ou 3 6, né? Um deles de Sírio para capela, o segundo de capela para cá, e em vias de cair. Mais um fator na periódica. É por isso que 666 não dá besta? Porque para cair esse tanto de vez tem que ser besta mesmo, né? Quais os nomes quais os elementos que Adão teve que dar nome? Não foi para as bestas? A mulher não tinha, que a mulher é o sentimento do amor. Perfeito? Ele conhecia bem o material de justiça. E conhece, nós somos expertos. Qualquer um de nós aqui pode escrever código do que é bom, do que é lícito, do que é. A gente já sabe da consciência. Se nós fizermos uma enquete aqui, deve ser poucos que sabem os mandamentos de cor. Mas todos conhecem, todos eles em detalhes, com todos os artigos, incisos e alíneas, etc. Só pisar na bola. Isso aqui mostra vivência e não prescrição de componentes. A que o senhor acredita essa resistência nossa? A luta do bem contra o mal. A gente recebe uma parcela enorme de elementos que a gente tem que veicular. Porque o legítimo expositor é o que fala, o que aprende, para ele aprender também. Quando nós começamos a bater em coisa que é nosso pensamento, que a gente acha que é assim, contrariando às vezes N razões e lógicas, nós estamos lutando. Luta de afirmação pessoal contra as realidades amplas. Então essa luta, ela vai sempre existir, porque o dia que ela não existir, a gente passa a ser autômato. Então existir a luta tem que existir, não pode existir a irreverência, lutar contra o bom senso e a lógica. Quando Jesus falou com Saulo, não é isso? Até quando ele ia recalcitar contra ele? Desconfia, meu amigo. Chega. Mas nós ainda puxamos a sardinha. Nós então procurando sempre fatores e situações que não existem. Então vamos estar bem tranquilos, porque tem hora que dá uma revelação para nós, não tem? Analisa bem. Por isso que todos aqueles que se afastam da profecia de maneira agressiva, ele cria sistema pessoal. Então, quando você está com um grande percentual dos argumentos dentro da profecia, da revelação, você tem até o direito de falar, gente, tem isso aqui, vamos pensar. Porque a descoberta íntima, o insight que a gente tem, ele dá para cada um de nós uma certa euforia, não dá? Só que a gente vai descobrir que o que a gente achou que era, ou que seria, já era. É a realidade. O que você falou lá, pois é, descobrir que já existe, ó. Vocês podem observar um fato com vocês.
Pode pintar na cabeça de qualquer um de nós determinado tema. A gente começa a pesquisar. Isso não tem. Nunca ouviu falar. Daqui a pouco descobre, vai no sebo, encontra livro, vai no site, encontra não sei o quê. Engraçado, eu achei que isso nem existia, está cheio. Porque não existia, porque não houve ainda um ponto de contato com as realidades profundas, não reveladas, com as realidades expressas no universo. Isso é da lei. Vamos pela ordem, só que rapidinho que nós temos que sequenciar, senão nós não entramos no tema. Fala, Onícia. Então eu posso pensar que tudo que está escrito vieram, eu vou usar o termo capelino, como os espíritos que vieram com a responsabilidade de povoar a terra. E que Jesus veio para eles, né? Exatamente. E quando a viúva fala migalha, é os autóctones. Exatamente. Então, baseando nisso aí, na medida que as revelações, né? Os líderes vão nos trazendo, Moisés e muitos outros aí, são um pedacinho de uma síntese que esses espíritos fizeram para que a terra começasse a evolução. Exatamente. É por aí. Quer dizer, já existe no coração de muitos, mas ao veicular, ou reveicular, está ajudando os que estão chegando. Isso é da lei. Fala. Os dois grupos, eu entendi um pouquinho, para quem a luz raiou e para quem viu uma grande luz. O povo que estava assentado em trevas, o assentado em trevas é o desconhecedor, o desinformado. Uma luz veio. São aqueles que ouviram falar que Jesus, que viria um profeta, ou mais que um profeta, ou viria um missionário, queria libertar o povo. Esse concebe uma luz. Agora, para os que estavam assentados na região terra, sombra da morte pela queda, a luz raiou que eles já conheciam, porque foi permitido a eles que ele viria. Então, os dois artigos, o indefinido define os gentios, e o definido implica nos capelinos que já conheciam, ok? Retornando aqui. Então, o final até o versículo 17, as duas árvores, e a ordenação, que se evitasse realimentar da árvore da ciência do bem e do mal. Chega de justiça. Por que disso? Para poder pôr a pessoa no canto e machucar? Não. É porque o Criador, com a sua sabedoria, e nós lhe aprendemos com a nossa relativa informação, que não há dinâmica no universo sem espírito que adere ao amor. Porque quem trabalha o cultivo do jardim universal são os espíritos, não são, ou não é o Criador. Então, quando nós discutimos a questão espiritual ou religiosa, para mim não tem outra doutrina, nada obstante as virtudes do catolicismo, do protestantismo, do islamismo, do budismo, do sei o quê, mas igual o espiritismo não tem. Esse está brigando religiosamente. Nós estamos aqui no âmago espírita porque estamos candidatos ao cidadão ou à cidadania universal. A cidadania universal é a lei que vige no universo. É aquele que começa a operar o amor no controle da palavra, na administração das emoções, nos fundamentos da humildade, que nós estamos tentando saber o que é isso. Ainda misturamos humilhação com humildade. Os que tripudiam humilham. O que ama tenta ser humilde. E atrás disso tem tantos descalabros por todo lado. Alguém pisando às vezes, e a mãe querida abatendo-se em humildade. Normalmente, a gente reconhece quando está ferido, acha que está humilhado. Às vezes, o que humilha tem essa consciência que está humilhando. O que ama vai até onde pode ser humilde.
com direito de sair fora na hora que vira humilhação. Porque humilhação nós entendemos que não está nos códigos universais para ninguém receber. Então são pontos que são desafios do conhecimento espiritista. Então, com muita propriedade, eu não quero mudar as leis, não, nem os conceitos de vocês, porque eu também tenho o meu. Sair da doutrina agora talvez seja um passo infeliz, talvez, mas pode ser que alguém dê o passo correto. Mas em razão disso eu costumo dizer que não foi por acaso que os espíritos definiram, e Kardec falou, nada impede que o católico seja espírita. Não tem isso? Nada importa que o outro seja ou não seja espírita. Porque ele quis deixar entender o quê? Que não tinha fisionomia religiosa no campo organizacional. Nós não temos organização religiosa, não existe uma organização. Eu não estou sentado aqui com autorização de tal do Nestor Mazotti para presidente da FEB. Ele nem sabe que eu estou reunido aqui, eu nem sei onde ele anda agora. Agora, o dia que começar a haver uma imposição estrutural de cima para baixo, normas disciplinares, aí dificulta. Por isso é que nós estamos sendo desafiados. Por isso é que nós estamos sendo desafiados na organização do movimento espírita. Ou seja, é bom que se estipule linhas para ganhar-se tempo e ganhar-se em profundidade, não é? Mas não tem ninguém numa escala superior ou pseudo-superior que possa determinar o que o grupo humano deve fazer. Porque nós estamos vinculados à União, vocês sabem disso. Controla o movimento no Estado. Mas se a União mandar, eu também sou da área aqui do grupo humano. Se a União mandar uma instrução aqui que tem que começar a reunião a tal hora, eu falo assim, lugar é sexta, diz que isso não pode existir. Não sei se eu estou entendendo. Aí que está o desafio de uma estruturação do sistema sem constrangimento, aproveitando a capacidade natural do circuito de amor, de entendimento e fraternidade dos corações, para que aqui produza mais do que podia ou do que está produzindo. Olha que desafio que nós estamos vivendo. Então tudo está em fase igualzinho aqui atrás. Revela tudo, faz o jardim, arruma, implanta, vê o que eles arrumam aí dentro. Para poder encontrar caminhos que possam favorecer a muitos e ganhar tempo, porque a época está sofrida. Não é pressa da regeneração, não. É pressa de sair do sufoco. Nós estamos aqui reunidos numa boa, tranquila, descontraída e feliz. Nesse momento está acontecendo situações complexas, né? Em muitas faixas. De maneira que tem que ter um móvel dentro de nós. Espera só um bocadinho. Quem queria falar aqui? Você ou Cláudio? É uma pergunta quando o senhor colocou essa unificação de início. Esse início sonoro seria, o senhor falou que é um desafio para nós, mas não seria um princípio de organização? Mas é uma organização que ela tem que ter um sentido, vamos dizer, no sentido de bom senso, de lógica. Por exemplo, a unificação é um código. A codificação é um código. Feito com tanto carinho, com tanta tranquilidade e com tanta autenticidade que nós nos submetemos a ele sem ficar brigando. O Espírito que falou aqui não vale nada não, isso aqui está errado, não. A gente estuda, analisa, procura o grande caminho que nós entendemos, o caminho mais auspicioso para a gente poder se ajustar. Porque ainda tem muita gente, infelizmente, que ainda quer ajustar o conteúdo de uma mensagem ao seu interesse. Como a doutrina espírita é linha direta, sem explicação, sem metáforas, a gente se acaba se ajustando com mais facilidade. Agora o Evangelho ainda tem gente que interpreta diferente. Interpreta de acordo com o que ele sente.
Então é preciso ter esse cuidado. Você falou sobre o melindre e a humilhação. A pessoa não precisa de receber. Mas tem casos que às vezes a humilhação não é um teste. E às vezes aí está correndo por conta não da árvore da vida. Está correndo por conta da árvore da ciência do bem e do mal. Porque se a gente afasta, quem é prejudicado é a gente. Porque antigamente a gente sofria porque apanhava. Tem gente hoje que sofre pensando quando o outro está batendo for pagar. Entenderam o que eu estou falando? Agora, dimensione amor dentro disso. Só cada qual. Porque às vezes não está pensando nisso. Às vezes o filho ou a filha está aprontando, a gente fica assim, ai meu Deus do céu, quando tiver na hora de enfrentar a realidade, Deus que ajude. O pai e a mãe fazem isso. Não sei se vocês estão entendendo. Então tem um que está sofrendo por causa do que está apanhando, o outro está sofrendo porque está com pena e compaixão do que está batendo. Agora você já tem experiência, como nós também temos nesse momento, diante dessas irreverências. Por isso que às vezes ele não entende por que adquirir e compreender a grandeza do amor tem tanto sofrimento atrás. E feliz daquele que quando chega a compreender a realidade tenha feito pouco estrago. Nós costumamos chegar na compreensão dos fatos depois de fazermos muito estrago e ser muito tristes e ficarmos entristecidos. Porque nós não somos perfeitos, somos falhos e frágeis. Por isso que Jesus, muito tranquilamente, recomenda a vigilância, a prece. Vamos orar. Porque senão nós ficamos reunindo aqui todo sábado em misticismo. Aí é uma religião formidável. E os Espíritos estão contando conosco. Estão contando conosco. É isso? Vamos caminhar, né, dona Sá? Continuando. Como Deus criou a mulher. Vejam o que está acontecendo nesse registro. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. O que é essa frase? O que ela pode representar para nós? Vejamos. Porque para o conhecimento chegar até nós, o elemento que veio de trás, chegando aqui. E aqui nós temos um processo de intercessão. O homem que está localizado aqui, que está expresso no versículo 26 do capítulo 1, façamos o homem a nossa imagem, conforme nós, né? Entra na seguinte posição. Ele é o ápice dessa linha aqui. E ele é o início dessa linha aqui. Deu ideia? É o ápice, por isso que trouxe para dar nome aos animais. Para dar nome ao animal está ótimo. Agora, para gerenciar o futuro psicológico e espiritual, ele está no 0. Tá bom? Para aqui está no 0, para aqui está no 100. Então aqui começa falando, não tem adjuntor, não tem igual a ele junto dele. Porque pelos animais ele fez a escada. Ou tem que fazer uma escada para cá. E essa escada só com a mulher. Não é a mulher, fisiologicamente falando. Embora aí nós podemos estudar sobre outro prisma. Porque até aqui ele construiu pela razão. Despertar a mente. Daqui para frente, sem sentimento, não alcança piso nenhum. Tanto que eu estou falando aqui, parece até que eu estou fazendo uma apologia da humilhação. Mas o grupo aqui é inteligente, sabe que eu não estou fazendo apologia de humilhação, não. Eu estou falando que pisa como leão no tigre, pisa quando está com fome. Mas ele tem que ser a gazela ou aquele vertebrado, chama aqui quadrúpede simples que não tem defesa. Para poder subir para cá. Porque até aqui ele tinha que mostrar o que tem, o que sabe, o que pode.
Daqui para frente tem que mostrar, eu de mim mesmo nada posso, ou nada tem. Tudo posso daquele. Ele entrega a evolução para Deus. Até aqui ele é o Deus. Domine sobre peixes do mar, não lembro disso, não? Daqui para fora, eis que eu tenho um dominador agora, o Pai, que eu sou filho. Não sei se eu estou entendendo. E ele sem a mulher, que é o opositivo no plano operacional e estrutural dos valores, ele não faz nada. Porque senão ele fica robotizado. O que é o robotizado? O pai fala, ele faz. Seria uma evolução por alto-falante, por microfone. Mas como ele sente. Então o que ocorre? Ele tem a linha racional no campo da razão. E a mulher gesta. O sentimento labora. O sentimento cria condições. O sentimento concretiza aquela gestação. Vocês estão entendendo? Então é um processo de fecundação e um processo de elaboração das formas, dos valores, dos componentes que representam o bem-estar. Mudou muito. Mudou muito o conceito agora. Melhorou demais. Então tá bom. Eu estou com uma dúvida, sabe a forma da gente poder colocar? Porque Kardec coloca para a gente, conhecereis a verdade nos libertará. Mas em algumas circunstâncias, a gente vai perceber o seguinte, que nesse caso aí, ele conhecia, mas não sentia. Então ele não estava fazendo. Exato. E eu então estou com essa dúvida. Primeiro a gente conhece para depois fazer, ou primeiro a gente sente, faz e aí amplia essa forma de conhecer? Chega num ponto em que você não sabe o que pesa mais e o que pesa menos. Por exemplo, o próprio sistema alimentar. Vamos colocar das feras lá atrás. Imaginemos que na medida que a gente vai analisando esse tema, será que vai chegar um dia em que essas feras que não medem distância, poder eliminar uma presa, vai poder discernir o que será bom para evitar que tenha que matar para comer? Hoje nós estamos vivendo isso. Tem gente que não come carne porque tem pena de matar o animal. Ocorre isso. Então é um processo que seria muito difícil, Glória, você formalizar, começa por aqui e termina ali. Tanto que o Emmanuel fala, tem que tomar cuidado de quê? Do sentimentalismo e do racionalismo e do intelectualismo. Porque tem hora que um ou outro toma piso. Quer dizer, temos nesta hora gente que estão usando a intelectualidade de maneira exorbitante, esquecida do sentimento. E tem gente que se investe no sentimento, que passa a ser sentimentalismo, até obnubilando, ou obliterando, ou complicando a questão do intelecto. Então, nesse momento aí que chegou a mulher, não tem mais jeito de divorciar razão e sentimento? Não, porque agora começa um processo, vamos dizer, de criação, um processo de elaboração, um processo de equilíbrio dessas duas partes. É por isso que o próprio Emmanuel define que o ideal são as duas asas em equilíbrio. E elas nunca, às vezes, não estão pendendo para o intelecto, eles estão pendendo para o sentimento. Pode ver o trechinho aqui de 11, 10. Você fala isso, você reforça o seu aí. Isso que eu lembrei? 11, 2. O gelo que entra. Que de mulher tem nascido, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Certo. Aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Certo. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus pela força que fizeram dele. Por isso não é mais aí. Exatamente. Está dentro dele. Tanto que na hora que eu estava falando isso aqui, eu estava lembrando dessa passagem também. Na outra passagem, o próprio João Batista vai falar. Precisa que eu diminua e que ele cresça. Exatamente. Já é uma questão que o que é de fora, no plano da legislação, passa a ser dentro no campo da sensibilização. Então você reconhecer, senhora, até aqui eu fiz o que tinha que fazer. Isso. Agora para outra, pode passar.
do que o senhor falou com a Glória, a gente pode aprender que existe uma ciência chamada teoria do caos, que o senhor deve conhecer, que vige na lei, nas leis físicas. Essa mesma teoria do caos, então, vige na lei psicológica. Sem dúvida alguma. Não tem a mínima dúvida. Tem momentos que você fica no verdadeiro caldeirão de recursos, valores, de caracteres, sem saber para onde vai. Em razão disso é que a nossa mente está suscetível de entrar nesses tumultos. Quando é que a mente entra em tumulto? Quando você perde aquela linha natural do encaminhamento gradativo dos valores. Porque ela tem um poder, a nossa mente, pelas suas várias áreas dentro dela, o campo do desejo, como diz Emmanuel, da inspiração, a área relacionada com, vamos dizer, com a memória. Você, por exemplo, tem uma memória tão vasta, se você começar a levantar alguma coisa a meu respeito, você, vamos dizer, sai dessa vida. Você vai começar a me analisar e começa a mexer, tem isso, em tal data, é capaz de até as horas do dia, como é que era. Porque está tudo a cor. Nós não lembramos até por misericórdia. Mas você começa a insistir. Daí a pouco você começa a ter ideias elaboradas a meu respeito. Deve ter sido assim também lá atrás, e vai ver que era mesmo. Né? Aí você vai, é capaz de chegar em capela. Capaz de chegar em outro mundo. Porque a fertilidade do nosso campo mental vai ao infinito. Então, dependendo de quê? Do plano que você elege como centro de pesquisa daquela área. Como pode também estar em planos da esperança. É só uma questão de investir na esperança. Todos os componentes que nós temos colocados no plano nosso da ação necessita ser cultivado. Amor tem que ser cultivado. A humildade tem que ser cultivada. A esperança tem que ser cultivada. A pessoa não cultiva. Por isso nós sofremos demais e ficamos perdidos, às vezes, nas linhas naturais da evolução. Agora, não podemos ficar cultivando só esperança. Daqui a pouco nós estamos só esperando. Não, vai embora, nós ficamos para trás. Porque são fatores que se conjugam. Não é isso? Entre aquilo que você almeja, aquilo que você idealiza e aquilo que você faz, aquilo que você opera. Então, Jesus não juntou apenas não se referiu apenas a um ângulo. Ele colocou uma trilogia, pedir, buscar e bater. E essa trilogia é tão interessante que o Emmanuel chama de trilogia mesmo. Pedir, buscar, bater. Porque as coisas trabalham dentro de uma linha dinâmica. Então eu peço, processo de fecundação. Eu busco, gestação. Bato, nascimento. De todas as faixas. Seja no campo físico, como seja no campo psicológico e espiritual. Se você não buscar, não vem. Ah, porque eu sou muito infeliz. Procura, labora, peça. Você vai notar que daqui a pouco você começa a ter informações leves. Porque o campo mental, você que dá o piso dele. Se você vive numa linha de inconformação e brigando, o seu piso é esse. Tudo é motivo de briga. Tudo é motivo de briga. Você entra num carro aqui assim, vê um carro na contramão. Primeira coisa, você entra na luta, na briga, né? Chama a pessoa de tudo que tem jeito de chamar. Aí você chega na frente e volta também na contramão. Porque ele voltou porque estava impedido a rua. Há pouco tempo eu presenciei isso aqui, ó. O elemento soltou cada uma. Eu estou só olhando, depois eu fiquei até esperando ele voltar, não é por capricho não. Eu vi o que ele ia falar. Então, isso acontece. Por quê? Porque existe essa polarização que nós temos que administrar com carinho. Né? Vamos embora, gente. E disse o Senhor Deus. Uma coisa. O amor tem que ajuda, ser... Hein? Não, vou perguntar. O amor tem que ser cultivado.
Eu imagino, né, que o cultivo do amor é através do cuidado, né? Isso. O cuidado no dia a dia. Entendendo que a presença da Eva abre espaço a essa vivência. Porque enquanto o homem vivia o ápice da relação como superior aos animais, a posição dele era muito mais de mando e até de condução do bando. Domínio mesmo, né? Então, condução não era um cuidado no trato. Então, eu fico pensando que o momento quando a Eva surge é o início do gerenciamento das relações dos pares, que é o nosso grande desafio, porque lidar numa posição de domínio ou de autoridade, lidar com os subalternos é fácil. No entanto, quando você começa a viver os desafios na relação com os pares, é que surge o desafio lá, a nossa vaidade, o nosso orgulho, uma série de questões. Então, trabalhar o amor nessa faixa é trazer cuidado. Cuidado em todos os sentidos, como você vai conduzir cada situação. Agora, minha pergunta é, como cultivar a esperança? A esperança, eu vou te falar o que eu sinto. A esperança, para nós, ainda está num sentido, a pergunta dela é muito interessante, está no sentido em que tem a esperança, normalmente, de solucionar problemas que são desagradáveis. Esperança em que essa dor melhore, esperança em que o problema se supere, esperança. No momento em que nós cultivamos a esperança de ser alcançado o nascimento daquilo que foi fecundado, com êxito, com equilíbrio, nós começamos a ganhar pujança, começamos a ganhar força relativamente à esperança de vencer as etapas mais complexas e difíceis. Por quê? Porque a esperança em sair de uma dificuldade, Lenise, pelo que eu depreendo, ela não tem um cumprimento gratuito. Eu espero que Deus me tire desse sufoco. E os espíritos estão em volta assim, uma pergunta que ela vai sair para fazer jus. Perceberam o sentido, gente? Que é muito interessante o que nós estamos trazendo. Então, é preciso que haja uma identidade nossa dinâmica na esperança. Fazer por onde operar-se de tal maneira que o esperar-se seja homologado pelo plano da harmonia interior. Então, aquele que espera sem operar, decepciona-se. Então, todas as vezes que a gente fala assim, eu tenho que sair dessa dificuldade financeira, por exemplo. Então, o que faz? Ele começa a analisar que ele tem que economizar cada centavo, cada real, não é isso? Mas sem brigar, sem indispor-se com aquela necessidade de ficar brigando por causa daquela importância. Aí ele está abrindo um componente que... Porque os espíritos, pelo que nós temos observado, você sabe muito bem disso, porque você tem nos ajudado tanto aqui, e nos auxiliado, e nos suprido em tantos momentos aqui. Porque, na realidade, os espíritos, como sendo os refletores do pensamento divino em Deus, não querem ninguém chorando, ninguém sofrendo, assim que eu analiso. Então, eu tenho um carinho muito especial com a esperança. Por que eu tenho um carinho, eu pessoalmente, com a esperança? Porque às vezes que nós tivemos que investir nela, foi atendido, eu não sou privilegiado, acho que não tem essa razão de ser. Porque já tivemos coisas solucionadas na nossa vida que não tinha saída. Então, uma coisa é você investir e cultivar em algo que você tem certeza que existe. Tem coisas solucionadas no campo desse cultivo da esperança que eu ainda não sei detalhes, vou saber depois, acredito que vou saber. Não é para poder ter o privilégio de saber o que aconteceu, não. É me saber como é que são os mecanismos disso. Porque a colocação de Pedro, o amor cobre a multidão de pecados, é o plano natural, elaborador, concretizador da esperança em sua plenitude.
E nós estamos sob essa tutela. Agora, os espíritos estão esperando que a gente posicione o nosso campo mental não no milagre, mas naquela certeza de que nós, como Paulo define, nós mesmos não resolvemos, não. Então é um investimento não místico, porque o investimento místico ele é pernicioso. Eu deixo conta dos espíritos, não vai trabalhar, não, você tem dinheiro para comprar pagar seu supermercado. Tem que ser. Ela não vem acompanhada aí da fé e da vontade? Vem, porque é um processo globalizado, porque nós estamos estudando espiritismo, gente. Né? Mas eu gostaria que a Lenice desse a opinião dela. O que você acha? Não, eu só queria perguntar. Então tá bom. Fala, Beth. Você fez, clareou para mim, para muitos, a experiência da esperança para resolver nossos problemas próprios, a árvore da ciência do bem e do mal, e a esperança da árvore da vida. Certo. Chegarmos à árvore da vida. Existe uma oração que dá mais ou menos um roteiro. Senhor, ajuda-me a entoar o cântico da esperança. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Sorrir para o meu próximo já é um cultivo. Sem dúvida alguma. Calar-me para ouvir a tua voz. Para ouvir as informações que nos chegam quando nós estamos abertos para essa esperança de mudança íntima do bem, do mal que ainda existe em nós. Então, essa experiência foi bem clara para mim, foi assim, eu falava, eu era o canto da esperança, mas não havia nunca pensado a esperança de acabar com os problemas materiais, que é válido também. Né? Mas a esperança de hoje, melhor que ontem, amanhã é melhor que hoje, é a esperança da árvore da vida, né? Então vejamos, Beto, o que você trouxe aí. Dentro do que a Lenice perguntou, porque se ela trouxe uma coisa que é o desafio de, se não todos, quase todos aqui. Espera ou não espera? Sabe o que nós temos dificuldade na esperança? Eu digo muito aqui, vocês já ouviram falar isso aqui. Quem espera, enquanto espera, opera. Não é isso? O que significa isso? Enquanto você espera meio desconfiado, sabe o que nós esperamos desconfiado? Vocês analisaram isso? É porque nós alimentamos da árvore do senso do bem e do mal. A gente sabe que a lei é dura, porque não espera. Vocês não desconfiam. Espanquei em 30 anos uma pessoa. Eu estou querendo sair do sufoco agora em 2 anos. Eu tenho que mais 28 pela frente, olha lá. Então, quem não cultiva o que você falou agora, velho, a árvore da vida, pode tirar a experiência da linha. Não vai ter esperança mesmo. Porque a experiência na linha direta do operar. E do operar assim. A gente às vezes já tem esperança que essa criatura vai sair desse negócio porque me dá um trabalho, não aguenta, toda hora está pedindo dinheiro. Aí recebeu uma gratificação, comprou a passagem e viajou para os Estados Unidos. A gente fica inconformado, não é? Os espíritos estão assim, foi para lá porque essa viagem vai trazer coisas que você não pode imaginar. E nós estamos com a justiça na mão aqui, ó. Não é assim que acontece? Absurdo. Nós tivemos uma experiência uma vez sobre isso e ficamos, mas cortamos de imediato. Costumo comentar isso com os próximos na aprendizagem. Né? Luta-se, na hora que levantou, atingiu-se, fez uma bobagem, 2 meses depois, falei, meu Deus do céu. Mas imediatamente eu reverti. Às vezes isso que eu estou achando que é uma abominação, pode ser um ponto que eu estou desconhecendo. Você podia me ajudar na operação? Quanto mais a gente conhece, a gente vai ficando hiper exigente, né? Porque a dicotomia entre aquilo que eu sei e o que eu faço parece que vai crescendo exponencialmente. Mas é claro que alguma coisa a gente está fazendo, porque não é possível a gente se intoxicar tanto com coisas que a gente pega aqui e não fazer nada, né? Não tem cabimento. Seria uma intoxicação, e não é. Mas
como que a gente administra esse sentimento de que eu não estou operando tanto quanto devia ou como devia? É porque tem ângulos, eu vou falar para o Laírton, muito especialmente com essa exigência que você tem. Deus te pague. Tá. Existem componentes no próprio Evangelho e no Velho Testamento. Tempo de preparar o terreno, tempo de aguar, tempo de semear. E você está no tempo de semear. Então seja paciente nesse contexto. Que é Deus é que dá o crescimento. Exatamente. Então, meu amigo, nós aqui, se tivermos que prestar conta nessa soma de informações que nós estamos colocando na cabeça, nós vamos ficar todos alienados. Porque não é possível vamos dizer, existir dentro desse processo uma linha germinadora de crescimento e de frutificação dentro desse monte de coisa que nós estamos usando aqui dentro. Agora, a paciência entra, porque Deus é paciente. Há pouco tempo vimos toda a paciência divina aqui. E nós temos que adotar isso. Agora, ao invés de você ficar preocupado em fazer isso, fazer aquilo, você tenta, nas suas orações, a pedir que você tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, e aproveitar o máximo que você puder nas circunstâncias diárias de sua vida. Porque é por elas, circunstâncias diárias, que são repetitivas, que você sedimenta os caracteres dentro do seu coração. Porque nós não temos ainda a capacidade de verticalizar pela intensificação da postura, nós podemos verticalizar pelo aproveitamento da rotina. Então, quem não tem capacidade administrativa mental para investir, ele tem que ter inteligência suficiente para aproveitar cada momento. Porque para investir, é igualzinho aqui, a pessoa fica empolgada aqui, que dia que tem campanha aqui, que dia que tem isso, que dia que tem aquilo, que dia que tem visita. Tinha que ser 3 vezes por mês, 4, numa só, tá muito, daqui a pouco ele sobe. O que queria 4 em vez de uma, ele foi 2 vezes só, sumiu. Você já nota se não é isso. É o grande elemento que nos mostra. Você vai organizar um jornalzinho, isso acontecia muito, deve lembrar da mocidade, não acontece. Vamos fazer uma publicação nossa aqui. Vamos fazer logo aí, 8 páginas só, né? Não, faz uma só. Mas vamos fazer 8, não sai a segunda edição. Só saiu a primeira. Então, porque quando eu falei, faz uma só, sabe por quê? Porque se tiver dificuldade no mês seguinte, ô Adriano, pega isso aqui, elabora aqui duas mensagens, põe aqui, passa, não é isso que acontece? E sai. Mas a mentalidade não é uma mentalidade megalomaníaca, coisa que insinua isso. E a pessoa não dá conta. Não tem visão. Em matéria desse 0 para cima aqui, nós estamos aprendendo. Os espíritos até piscam quando eu falo que estão aprendendo, nós estamos aprendendo há muito tempo. Mas nós vamos devagarinho aqui, né? Estamos aprendendo como é que aproveita esses lances. Nós temos casos, gente, há pouco tempo não, tem algum tempo atrás nós demos aquela página em que o elemento procurava uma reencarnação e no final, não sei, você lembra essa página? Que lembrou que eu tinha dado um pão. Irmão X, né? Anakin. Estava procurando, como é que foi a história lá? Janaquim. Como é que foi o negócio? Ele sempre batia e nunca dava nada pra ninguém, muito pão duro. E aí um dia um menininho chegou lá, o Jonaquim chegou, e pelo amor de Deus, tô com muita fome. E pra ficar ali do menino, ele deu um pãozinho. Foi o único pãozinho que salvou ele. Porque depois ele saiu atrás de comer aqui, né? Fiozinho dele. A reencarnação, né? Que ele queria ver, esse pãozinho garantiu a reencarnação dele. Quer dizer, então, olha bem, um pãozinho. Agora imaginemos nós que temos tanta gente que chega aqui, a gente sai aqui, a pessoa chega só para me dar informação, e eu estou atrasada, mas pergunta fulano ali. Quer dizer, a gente ainda tem essas dificuldades. Né? Voltamos.
poderia estar agindo com a relação de pessoas, né? Vamos supor, verbalmente se comenta, se fala que Deus dá conforme o amor, né? Essas outras filosofias de vida aí. É conforme você recebe, é o tanto que você se faz amar por Deus. Porém, na hora que chega na realidade, que a vida está muito conturbada e a pessoa coloca, né? Que Deus dá tudo. Então, depois, no dia a dia, depende de outra pessoa fornecer para ele o movimento financeiro e tudo. Então, quando vem com essa colocação, Deus dá tudo, mas é a outra pessoa que tem que passar para ele, financeiramente falando, e não tem condição de estar passando nesse sentido aí, como que a gente trabalha esse tipo de movimento? Você está no campo da dinâmica, né, do pensamento divino? Não, no dia a dia nosso. Sim. Vamos supor, tem um funcionário que Deus dá tudo, mas na verdade a realidade é outra. Aí traz essa colocação para a gente, mas a gente está usando ainda a lógica que, financeiramente falando, tem que haver um compromisso com a pessoa, a gente pode ficar também nesse Deus dá tudo e passando, né? Como que fica essa relação? A gente tem que manter lógica mesmo no comportamento da gente quando o dinheiro não é nosso, que nós temos que passar? Cada caso é um caso nisso. Eu acho que não é assim, dentro de uma regra que tem que ser assim ou assado, não. Nós temos que ter cuidado do seguinte, é ter aquele zelo pessoal relativamente a cada postura, a cada conduta, né? Isso, quer dizer, nós entram terceiros como sendo intermediadores, não é isso? O intermediário do pensamento divino, e aí começa a surgir algo entre os novos interlocutores, entre os novos intervenientes nesse contexto. Mas fica caso por caso. Às vezes aquele que ia passar para nós, fosse o outro, passava. Mas como foi aquele, não passou. Então, nós podemos ter aí um outro sistema vigorando. Razões existem outro antepassado. Ou razão em função da sua pessoa, que é a credora, ou daquele que passa a ser o devedor. Mas que não é assim, né, nessa regrinha. Né? Sempre a misericórdia, quando você tem que vir na sua mão sem maiores problemas, vem por linha correta. Você não sabe nem por quem veio. Agora, quando tem problemas, marcas kármicas atrás, tudo pode acontecer. Ou quando tem necessidade da sua aprendizagem também. Assim alunos de matemática, né? Alunos de matemática, diz a Lenice aqui, no campo dos acertos. Não, foi lembrando a experiência de Bezerra, quando ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel, aí que mandaram o aluno que pagou adiantado. Certo, pagou adiantado. Adiantado e nunca apareceu. Tá certo. Então, quer dizer, aí, através das mãos dos próprios homens, chegou, a providência se manifesta por caminhos que você não espera. E ele pagou adiantado e não fez o curso? Não foi lá, não recebeu uma Por aula. contrário. Vocês estão sabendo de caso é esse, né? Ele estava apertado, pediu, o aluno procurou ele, pagou adiantado, mas não apareceu lá mais para poder cursar as aulas. Quem falou a nós? Não, estou falando ainda quase isso, mas usando esse gráfico que eu fiz. Esse primeiro homem vinha com conhecimento, né? Isso. Depois dessa interseção ele encontrou ela. E isso está muito distante, né, Tomás, da evolução da humanidade. E uma hora, no início da reunião, você falou que hoje nós estamos vivenciando um processo de renovação do grupo, né? Uma nova etapa do nosso crescimento. O que está, então, além dessa chegada do amor, né? O amor chegou. A gente não soube o que fazer. Mas hoje nós já estamos enfrentando um novo desafio. Vai ser desafiador mesmo. O que acontece é o seguinte, vamos colocar duas expressões. Vamos colocar aqui a nossa posição, apesar de todas os nossos ônus kármicos, os nossos débitos. Vamos nos intitular aqui apenas didaticamente como otimistas. E a grande humanidade como pessimista.
o Zé Mário falava assim: Senhor, ajuda-nos a transformar nossa condição de auxiliados em auxiliárias. Ele falava muito isso. Quem lembra do Zé Mário é uma das preces dele. Então a humanidade é auxiliada. E nós somos os idealistas. Estamos aqui arregimentando informação. E todo idealista, todo super-homem, todo aquele que sai da massa, vive no futuro da raça e é incompreendido pela massa. Nós estamos com 150 anos de doutrina espírita. Temos uma responsabilidade que os nossos ideais assumiram. Eu não quero dizer que o grupo aqui está na ponta ou privilegiada, não. Porque se analisar no contexto geral, nós estamos atrasados para essas condições que nós vimos de dois grupos distintos. Então se analisa dentro desse prisma que você vai entender. Não fica querendo o aplauso da humanidade. Muitos de vocês já nos ouviram muitas vezes, eu até comento muito nos nossos estudos mais próximos aqui, até em função das reuniões com o Lenice, eu não gosto muito da ideia de comparar. Porque a comparação nos leva para baixo e nos coloca no otimismo exagerado. Quem te olha o que está aqui, olha que casa tem essa pessoa, vê a minha, olha essa aqui, mas vai morar lá dentro dessa casa. Porque cada um está vivendo um problema. Então eu não gosto muito de comparação, não. Mas o que acontece? Nós vamos notar que nós estamos com compromissos assumidos perante Deus e perante as nossas consciências. Quantas vezes no sábado de manhã, como está meio frio aqui, será que eu vou lá? Mas não vou perder não. Isso tudo soma, não é isso? A gente vem. É um investimento que nós estamos tentando fazer. Agora, os espíritos estão vibrando conosco. Vibrando conosco. Nós não fixarmos bem a causa sem fanatismo, nós não fixarmos e procurarmos investir nela, nós entramos nas insinuações dessa retaguarda. Por isso que eu falo, é um perigo ficar pensando muito que isso aqui está pesado. Aquele que começa a achar que isso aqui está ruim, que isso não, vai concluir a curto prazo, está ruim mesmo. Porque está. Não é diferente, não vai concluir, que tem que pular fora da canoa. E são muitos que pulam. E com razão, nós não tiramos a razão, não. Então quando alguém fala assim, fica atento, vigilância. Nunca os espíritos falam assim, você está preparado. Eles não são bobos. Meu Deus, isso aqui está num fio. Mas nós temos que confiar nesse fio. Temos que investir nesse fio. Não é isso? Isso que acontece, não. Não é que você não fica entristecida, vamos pegar para valer, porque muitos precisam, às vezes, de nossas posturas para se inspirarem, apesar de não termos nada para inspirar ninguém. Mas, no fundo, isso funciona. Eu queria também voltar lá atrás. Isso. Na pergunta da Glória. Quando ela trouxe a questão que é um desafio antigo, mas de difícil solução, né? É a gente definir os caminhos no plano do conhecimento e do sentimento. A razão como o caminho de aquisição do conhecimento. Hoje, né, nessa abordagem, você trouxe um ponto interessante. Quando colocou a via do conhecimento, da aquisição do conhecimento, promovendo a verticalização através de dois caminhos. Um através do conhecimento, no exercício do intelecto, e o outro através da rotina. Portanto, vivência da perseverança. Perseverança como componente que detona a aquisição. Experiência vivida é o elemento que determina a verticalização do ser. Mesmo que a pessoa não tenha o conhecimento seletivo daquilo. Então, abriu um caminho. No entanto, quando a gente resgata, aí vem a questão, o que veio primeiro, o que não veio. Então, Mônica traz, o homem chegou com conhecimento. O homem que tinha uma razão elaborada, chega com conhecimento. Mas, quando nós estudamos algumas passagens de Emmanuel, eu recordo a leitura de ontem, no campo do verbo. Primeiro o sentimento, depois a ideia, né?
Então, dentro daquela sequência, e buscando também no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, falando que o instinto não é o germe do sentimento. Então, é tão instintivo que está mais próximo do animal do que do homem na conquista da razão. Então, vem a questão aí do desafio. Essa Eva chega já sublimando esse sentimento, que lá no homem instintivo já era verdade, ou já era realidade. Verdade não, realidade. Então, como que nós ficamos novamente nessa questão? Eu tenho uma frase apenas, uma frase ou duas de André Luiz que eu tenho batido muito nela, sem querer que isso represente o fechamento de um circuito de aprendizagem finalística. O que eu entendo? Ele diz assim, que o homem primitivo passou a entender, pela lógica dos fatos, que todas as vezes que ele pisava no território alheio, ele sofria. Ele recebia a recarga ou a resposta negativa, difícil para o lado dele. Então ele começou a concluir acerca da lei de causa e efeito com base nos fatos, não foi no sentir. Certo? Nada obstante, a autenticidade nossa numa evolução consciente não é mais, eu vou entrar naquele terreno lá, chegar até um pitbull lá e pega ele. Então, dentro... Mas olha, você falou sentir. Ele passou a trabalhar na lógica a partir do momento que ele sentiu. Então, foi através do sentir. Mas esse sentimento não tem como. Ele pode ter uma característica acentuadamente, vamos dizer, de retaguarda. Pode ser a fome que deu nele e ele foi lá, entrou lá, com base em outro tipo de sentimento. Então, o sentir é difícil separar, porque ele é o componente indutor. Mas ele não sente, ele não é. Pois é, mas eu estou concordando que tem esse sentir. Agora não tem esse sentir que nós estamos elaborando ele agora, que é um outro sentir. Aí é o patamar mesmo. Não é um sentir com responsabilidade? Pois é, esse é novo. Não é um sentir não é aquele. Exato, não é o sentir esse radicado na personalidade em evolução. Não, eu estou de acordo com o que você está dizendo aí, ó. Porque seria muito distante eu ficar esperando minha cabeça falar, cuidado ali, não. Esse sentir, então, agora virou sinônimo de verdade. Eu conheço, eu sei. Sentir é verdade. Aí já vai entrar num outro terreno. Né? E você pode ter uma verdade que você elabora nela e uma verdade que é a irradiação do que você tem dentro de você. Cada um da ontem eu escrevia sobre isso. Quer dizer, você solta o seu conteúdo, né? É a sua verdade, mas você pode dar um colorido especial na sua busca íntima. Né? Só um bocadinho, Wagner. Ô, Denise, você quer comentar qualquer coisa do seu pensamento? Acho que já falei muito. Já deu para entender, gente? Porque é difícil separar o sentir. Evidentemente, eu peguei isso aqui para tomar porque eu senti sede. Um sentido periférico e o outro mas de vez em quando, profundo, não é? Mas de vez em quando eu pego essas coisas aqui, eu não sei até onde é que separar esse sentido, desse intelectualizar-se. Porque tem hora que eu pego essa água que estão me vendo tomar toda hora, que eu lembro aqui, hidratação, tá, tomo. Mas tem hora que eu sinto sede mesmo. Então eu não sei. Esse toma água para hidratação tem um sentido aqui. Eu senti que eu preciso cuidar da minha saúde lá no fundo, sei lá, e elaborou um pensamento intelectualizado. Então, é do conhecimento, esse da necessidade de... E o outro é do automático, né? Da imersão. É difícil, é um assunto desafiador, né? Honório, foi um sentir vontade de uma mudança muito grande, bonita, que moveu o Tassiano naquele momento e a esperança quando o senhor trabalhou. Eu fiquei lembrando o Quinto Varro, como que dentro dele a esperança não morreu, nem o amor, que ele escolheu, ganhou o tempo, trabalhou, porque ele sabia que o filho tinha, quando o senhor falou ali no capítulo de Mateus, aqueles que estavam à sombra e à beira da morte. O Quinto Varro naquele momento sabia que o filho dele não estava morto. Ele estava lá sentado à beira da morte.
Então, quer dizer, é um movimento que nós temos que ter conosco mesmo e para com o outro, da gente estar sempre movendo para poder ir ajudar. Cada um vai tomando sua posição. Fala, Wagner. Isso tem a ver com esse pensamento que há tempo para tudo, como a bolota e o Serginho Carvalho, a mônaga tem em si um anjo, né, em potencial. Então, eu creio que seja por este lado. Eu lembrei que não sei se vai sair fora, uma vez eu estava falando sobre essa qualidade das algas verdes, das algas nadadoras, assim, há todo um processo, quer dizer, passos a serem seguidos de forma natural, um encadeamento lógico da evolução, não seria isso? Também, porque às vezes nós recebemos, porque o nosso grande trabalho hoje, vou tentar entrar num outro terreno com base na colocação da Wagner, para que a gente possa entender como é que é se sentir, que é conhecimento, sei lá, como é que funciona isso, e realmente está nos desafiando. Mas nós vamos pedir a Deus que nos dê força para compreender isso. Agora, o que eu noto é o seguinte, é que se nós não trabalharmos, lembrando em conta a participação dela, Mônica, se nós não levarmos em conta que o nosso trabalho cooperador com Jesus não seja levar a pessoa a sentir, o nosso trabalho é vão. Porque fazer curativo, dar uma resposta, tudo isso é questão do nosso intelecto, na faixa em que nós estamos posicionados pelo conhecimento que detemos. Agora, o grande segredo, quando você vê um espírito comentar qualquer coisa conosco, ele está tentando trabalhar com muito carinho para que a gente sinta, ou não é assim que funciona? Então, eu, da minha parte, quando estou falando com uma entidade, falando com alguém aqui encarnado, eu estou trabalhando todos os meus potenciais no sentido de falar, ou fazer alguém sentir. Porque se não sente, não atende. Então, dentro disto, é que nós estamos mostrando que é o automatismo do instinto animal que está na base do sentir e o que é a Eva que nasce em função de um sono profundo da personalidade. Então foi abafado para que surgisse das próprias reentrâncias daquela pessoa um novo campo, um novo plano vibracional do sentir. O sentir aqui era o instinto da sobrevivência, o instinto da reprodução, o instinto disso, o instinto daquilo. Hoje não é mais instinto de nada. Hoje é mais um sentir no seu aspecto acentuadamente elaborador, de gestação, de criação de valores, de criação de componentes que possam favorecer e fazer as pessoas se sentirem confiantes. Então, assistência social, antigamente dá a cesta básica, hoje dá a cesta básica para ver se a pessoa no mês que vem não precisa dela mais. Antes a gente pensava, não precisa para me dar trabalho, hoje a gente fala, não precisa para que ela possa estar bem. Vocês estão entendendo? Vai haver uma gradação atrás disso, então nós temos que reconhecer de algum modo a nossa limitação e eu me curvo diante desses valores que foram trazidos, sinceramente. Onde é que está esse sentido? Porque cada um de nós procura trabalhar com ele. Se é sentido ou se não é. Porque para evitar que a gente fique perdido nessa situação aí. Mas Jesus vai nos dar força. Fala dela. Segundo essa linha do sentimento, uma frasinha ali naquela cartaz da revelação do amor que fala assim: em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Sem dúvida. E eu fiquei lendo aquilo ali, fiquei pensando na discussão, e tem uma parte ali que, quando a gente estuda método científico, eles falam que ao mesmo tempo ele é dedutivo e ele é indutivo também. Que a gente deduz ali pelas experiências, pelo aquilo que a gente já vivenciou, sentiu no corpo próprio, mas também a visão da gente é treinada para a gente saber qual que é o caminho. Sem dúvida. Então, propriamente, eu ficava pensando assim, nossa, na hora que apareceu essa mulher, essa Eva na vida do Adão, a coisa deve ser aberta ali de um jeito. Não, é muito história. Isso aqui,
Isso aí. Essa parte que nós estamos lendo aqui do versículo 18 em diante, que nós não conseguimos progredir, embora progredirmos 10 vezes mais do que se fosse aqui no versículo, eu falo progredir no versículo, nos versículos. Ele define, não é bom que o homem esteja só. Que o homem esteja só. Não é bom que ele seja só o racional. Não é bom que ele seja apenas a razão. Porque o homem é conhecido como uma culminância evolucional que tangeu o princípio espiritual em espírito. Tirou o que era atração no mineral, o que era sensação no vegetal, tudo define alguma coisa do sentir. O que era instinto no animal, tudo é sentir. A atração, a sensação e o instinto. Aí fechou tudo isso e abriu o campo racional do ser. Então, o campo racional do ser foi preciso para que trabalhasse o máximo possível para eliminar a instintividade de fundamentação animal, que nós mesmos dizemos aqui a cada instante que não pode eliminar o instinto, que o instinto ele é a base desse próprio sentimento que nós estamos estudando aqui. Então, uma coisa é o sentir fome, é o sentir necessidade, sentir desejos tais e tais automáticos nossos. E outra coisa é você pegar o que está chegando, elaborar o que está chegando, decodificar o que está chegando e embutir isso no sentir, numa nova dimensão. Por quê? Porque, segundo temos aprendido, isso é difícil. A evolução não é resultado do denominador humano, mas de uma determinação divina. Então, se é uma determinação divina, nós estamos trabalhando hoje a partir de ações que nos são sugeridas pelos benfeitores para nós criarmos componentes novos. Não sente só o desejo que você tem, não. Perceberam? Porque se for seguir nossos desejos, nós não progredimos. Então, o que os espíritos fazem? Nos revelam determinados componentes que nós não estamos habituados, até que conecta por associação com valores que estão presentes em nosso psiquismo, a gente faz a correlação. Então, o instinto negativo é apego. O instinto sublimado é valorização. Não sei se vocês estão entendendo, que é diferente. Então, isso que está sendo o desafio que nós precisamos. Para essa primeira vista, porque vocês notaram que eu recolhi um bocado, porque eu não quero ficar brigando em cima de uma coisa que é sentir. Nós trabalhamos aqui, eu tenho que trabalhar com o intelecto de vocês. Vocês já estão entendendo. Quando entra nesse território, a gente tem que recuar. Porque é difícil. Eu falar como é que a Sara tem que sentir, como é que a Marlene tem, como é que o Lenício, o Laís tem que sentir. É difícil. Isso é a dedução que nós tiramos. Agora os espíritos deixam entender que na realidade as pérolas que chegam do alto para nós não estão tão distantes das que nós cultivamos pela evolução. Só que as que nós cultivamos na evolução têm cheiro de animalizado. Concorda? Tem cheiro de componentes oxidados, petrificados, cristalizados. Tem expressões de alta ressonância vegetativa, automática. E não é isso que os espíritos estão querendo. Porque eu tenho que adequar o sentimento quando eu vou atender uma pessoa. Eu estou atendendo alguém que está sentindo dor. Onde é que está meu sentir no campo da dor, do sofrimento dessa ordem? Ah, eu só sinto quando a pessoa não tem dinheiro, porque eu já vivi miséria. Vocês estão entendendo? É uma linha de versatilização para quem quer crescer com Cristo. Isso é diferente. Por isso que às vezes nós temos algumas dificuldades de conseguir trabalhar esses ângulos no nosso coração, na nossa personalidade, que o pessoal levanta e tal. Tem que ter paciência, mas nós vamos chegar lá, que Deus quiser.
E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem, nós estamos a 7 minutos, esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. É como se ela fosse um componente integrativo da personalidade dele. Ela faria um papel aglutinador, não apenas dos planos racionais dele, mas que pudesse ter a capacidade de entrega. A mulher, quando se analisa, por exemplo, o Paulo diz o seguinte, que ela tem cabelo e o véu faz o papel da cabeleira dela. Era usado o véu, né? Por que o véu, gente? O sentimento não pode pensar. O sentimento tem que entregar. Quem pensa para o sentimento é a razão. Que se o sentimento for elaborado dentro dele próprio, ele se neutraliza, se endurece, se enrijece, ou então ele vira instinto. Se analisar o que eu sei. O que eu quero dizer com isso? Que eu tenho que comer? Tem. Então aí eu vou de um ponto a outro, então entregue para a razão. Então o Paulo defende que as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Pessoal que já conhece este sobra, que não é machismo dele. Que ele quis definir que é bom que todo sentir onde surgem as grandes vitórias e as grandes derrotas, que é no sentir, ouça com claridade. Mas não fica analisando o seu sentir dentro do que você sente. Analisa o seu sentir dentro da racionalidade plena do universo. Analisa, porque se você analisar e equacionar dentro do próprio sentir, você apenas vai dimensionar para mais ou dimensionar para menos e não vai sair do contexto. Então, é importante nós termos em conta que esta companheira ou adjutora esteja como diante dele. Agora ele faz a correlação que foi levantada aqui algumas vezes. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Quer dizer, ele que rotulou, não foi, vamos dizer, foi a razão dele, a lógica, o plano, isso aqui deve chamar isso por isso, isso por aquilo, por essas razões. Ele denominou. Agora diz aqui, e Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Para o homem que deveria gerar o filho do homem. Perceberam agora? Para o homem que ia gerar o filho do homem. Para ser produtivo. Isso não tinha. Porque ele está analisando aqui todo um sistema das faixas vivenciadas, vencidas. E aqui, esse elemento que teria do lado dele, com o cliente dele, seria o elemento para projetar essa subida. Dentro de pronto e consciente. Esse é o conhece a ti mesmo? Caminharia por aí também. Por quê? Porque na realidade os que estavam aqui atrás vinham subindo no automático das leis deterministas. Tudo no automático. Mas quando a consciência desabrochou e que o homem se formalizou, aí ele passou também a ser um dos componentes elaboradores do pensamento divino, mas que não poderia fugir das irradiações do amor que dimana do próprio Deus, que é amor. Então, transformar o que é instinto de manutenção em amor, que é doação, é uma inversão de 180 graus. Aonde que eu estou fazendo a correlação com a passagem de Pedro, ao negar Jesus,
e depois dá aquele salto de trabalhar apacentando as suas ovelhas. Então, dentro de tudo que você está falando, eu estou fazendo essa relação. Tá aí? Nós temos que notar o que significa. Aí o homem, fisiologicamente falando, é um animal. Aí nós vamos entender o pensamento dos filósofos. É animal mesmo. Agora, o animal na sua conceituação clássica não faz o que o homem é capaz de fazer. Então, dentro do plano relativo da evolução fisiológica, o homem é um animal. Mas o símio, por mais avançado que ele seja, ele não pode fazer o que o homem pode fazer. Porque o homem gera o filho do homem. E o filho do homem está personificado em quem? Em Jesus. Então, para gerar o filho do homem, e é a elaboração que ele mesmo vai operar com uma clareza de sentimento, o que o sentimento tem que entrar aí? Mais uma vez eu vou pedir a vocês para ter paciência sobre isso, que eu já queria encerrar. Porque na realidade a razão dele não gera o filho do homem. Só o sentimento é capaz disso. Só o sentimento é capaz. Os sentimentos são constatação de realização. Exato. Não de adoração. É mais ou menos assim, eu leio um livro e a razão fala, por que eu tenho que fazer isto? O sentimento fala, não faz não. Por que eu tenho que fazer? E o sentimento fica ali. Até que ele consegue fecundar a instintividade do sentimento dele e ele começa engraçado, sorriu pela primeira vez. Tem um ano que eles tentam fazer ele sorrir. Mas a mente dele, o intelecto dele está fazendo. Sorria! Não. E o sentido dele é outro. Cara fechada. Vocês estão entendendo? Toda ali outra roda, sorria sempre, regozijai. Não. Eu pergunto, o que é conhecimento? Que a lógica diz, tem que sorrir. E no fundo ele fala, não sorri. Eu sou assim, vou morrer assim. Então entra no campo que significa revelação. O Moisés levou o maior susto. Quando recebeu as tábuas no Monte Sinai, chegou lá embaixo, o povo estava adorando bezerro de ouro. Porque o sentir dele, da massa, era o bezerro de ouro. Falar em Deus, que faço isso, Deus Pai, Criador, isso não dá. E nós ficamos, meu Deus, até hoje eu não entendo Deus. Estamos aqui fazendo prece, dando passo, fazendo discurso nas palestras. Falando de Deus. Mas há uma diferença entre a nossa lógica racional e o que nós sentimos. Tanto que nós cometamos tanta besteira que faz até pena. Os espíritos chegam, derramam na nossa cabeça cada coisa linda. A gente chega, meia hora está pensando em outras coisas totalmente diferentes. Por quê? Porque o sentir é um bloco violento, que rejeita. E esse sentir maleável, esse sentir dócil, esse sentir, vamos dizer, receptivo, mas com direito de pensar, porque nem o homem vai deixar de ter esse sentimento, e nem a mulher vai deixar de ser racional. Porque se dividir homem e mulher para um lado e para o outro, não tem nada disso válido aqui. Porque nós estamos falando do espírito imortal, com a sua feminilidade e a sua masculinidade. Ok? Que é do espírito que nós estamos tratando, não é do homem nem da mulher. Fiquemos por aqui. O negócio hoje não foi fácil, não. Desafiador. Vocês me ajudam aí nas preces para dar tudo certo. Com o objetivo de agradecer a oportunidade que nos foi concedida. E ao mesmo tempo, que as bênçãos do alto continuem sendo canalizadas em nosso favor, de tal forma ampliar a nossa visão acerca das leis da vida, identificando, onde quer que a vida nos situe, impressões imprescindíveis ao nosso crescimento espiritual, e que a conquista desses valores
continue sendo a mesma, o elemento determinante da nossa marcha para que a paz seja verdade em nossos corações e ser irradiada em favor de toda a humanidade. Com essa prece, agradecidos a Deus pelo amparo recebido, nós damos por interrompida a tarefa. Paz para todos, até a semana próxima.